Meus irmãos, nós queremos falar sobre um tema importante hoje, que é chamados para servir, né? Nós temos aqui um irmão, o irmão que é de Angola? O irmão ali que é de Angola? Haiti, falaram Angola, erraram o país, né? O Haiti, eu lembro que nós oramos muito pelo Haiti lá na cidade de Sarandi, e o Brasil sempre esteve orando pelo seu país. Depois nós vamos apresentar o seu bebê, é isso? Orar por ele. Nós estaremos fazendo isso em nome de Jesus. Nós temos um irmão aqui de lá do Haiti que está nos visitando e pede que a gente esteja consagrando o seu bebê ao Senhor. Nós iremos fazer isso também em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de João. João capítulo 13, versículo 12. João 13, 12. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, embora nós tenhamos no telão, porque nós queremos incentivar os irmãos a trazerem a sua Bíblia para a igreja. E queremos que você acompanhe na sua Bíblia, porque cada Bíblia às vezes traz uma versão que aprofunda mais o sentido da palavra. E depois nós conferimos com o que tem aqui no telão. Então acompanhe na sua Bíblia, depois passe no telão. Segura o telão aí por enquanto, né? Depois a gente volta lá atrás, depois a gente passa o telão. Vamos acompanhar na sua Bíblia aí, depois nós lemos todo mundo juntos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sou o senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Vamos ler agora? Vamos lá? Todo mundo junto? Depois, vamos lá, povo de Deus? 1, 2, 3. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu vos sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Põe a mão no teu coração. Repita essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração, meu entendimento, para ouvir a tua palavra. Me ajude, Senhor, não somente a entender, mas pôr em prática na minha vida. Deus, me ajuda. Eu preciso de Ti. Age na minha vida. Eu te peço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Irmãos, no exército existe um lema. O exército ele tem um lema muito difundido, né, para aquelas pessoas que servem no exército, para aquelas pessoas que já serviram ou tiveram contato com quem já serviu o exército. O exército tem um lema. E o lema, um dos lemas que o exército tem é o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Um dos lemas que o exército tem é esse: quem não vive para servir, não serve para viver. E é mais ou menos sobre isso que nós queremos falar, sobre esse assunto hoje: servir. Ao contrário do que o mundo, do que a sociedade aí tenta disseminar, tenta difundir e pregar, nós não estamos aqui para curtir a vida. Deus não nos colocou nesse mundo só para a gente consumir, né, tudo aquilo que existe de bens, né, e de coisas naturais, acabar com a flora, a fauna. Não, Deus não colocou aqui simplesmente para você curtir uma noitada, para você encher a cara nos finais de semana, né, para você viver dissolutamente, como se você não tivesse que prestar contas para ninguém. Não.
Deus nos colocou aqui simplesmente para a gente curtir o maior barato da vida e depois não tem nada melhor, nada mais do que isso. Não, não é isso. Deus nos criou aqui, nos trouxe aqui e nos criou com um propósito. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, irmãos? Deus nos criou com um propósito. Ele tem um propósito em nos criar. E qual é o propósito que Deus nos criou? Deus nos criou para louvor da sua glória. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus te criou para louvor da glória dele. Fala para ele, para ela: Deus te criou para o louvor da glória dele. Aleluia. E para executar este propósito, nós temos que servir em duas esferas. A esfera vertical, que é o relacionamento de homem com homem, a esfera horizontal, que é o relacionamento do homem com Deus. E para fazer isso, nós temos um grande problema. O problema da renúncia, aquela palavrinha que a gente não gosta, renúncia. Porque para servir nós temos que sacrificar o eu. Meus irmãos, eu falei isso no BH, vou falar para vocês agora. Vocês estão de parabéns. Parabéns para vocês. Parabéns. Porque vocês deixaram o conforto do seu lar. Vocês deixaram, talvez, de estar passando a tarde dormindo, passeando, assistindo televisão. Vocês largaram o conforto do seu lar para vir servir ao Senhor, para vir buscar a presença do Senhor. Isso é uma coisa boa. Demonstra o interesse que vocês têm em Deus. Servir a Deus. Mas não é isso que nós vemos muitas vezes nas igrejas. Não é isso que nós vemos muitas vezes nas pessoas. As pessoas não vêm para servir, as pessoas vêm para ser servidas. Nós estamos numa época em que nas igrejas as pessoas querem ser servidas. Eu quero receber a unção disso, eu quero receber a unção daquilo, eu tomo posse da prosperidade, eu quero ter um carro de último tipo, eu quero ter uma empresa, eu quero ter, eu e eu. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem algo muito mais elevado. Os planos e propósitos de Deus são diferentes. Isso desvirtua, isso tira de foco tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, meus irmãos. Nós temos que mudar esse conceito de ser servido, de fast food, de self-service. Eu estou aqui para ser servido, né? As pessoas hoje querem ser servidas, querem que a igreja seja do jeito delas, que a liderança seja do jeito delas, que as coisas sejam do jeito delas. Isso não é submissão, isso não é servidão, isso é autossatisfação. Quando eu vim para cá eu fiquei preocupado, diante de todo o quadro que a igreja estava passando, toda a situação. Alguns irmãos, pastor, não sei o que. Eu falei assim, gente, eu fiquei muito preocupado. Das pessoas achar que eu tenho que resolver todos os problemas da igreja. Que eu como pastor, porque eu estou chegando agora, porque eu sou um pastor um pouco mais novo, porque eu tenho uma visão diferente, eu tenho que solucionar todas as situações da igreja. Eu não sou o Messias. Eu não tenho como resolver todos os problemas. Eu vou tomar atitudes que não vão agradar um ou outro. Mas igual eu falo para algumas pessoas que a gente tem trabalhado mais de perto, confie em Deus. As pessoas hoje querem ser servidas. Eu, quando vim para cá, eu fiquei preocupado. Será que as pessoas às vezes não querem transferir um messianismo para cima de mim? Que eu seja o Messias, que eu vou resolver todos os problemas? Eu não vou. O pastor Elísia lá também não vai resolver todos os problemas. A única coisa que nós temos que botar em mente, eu tenho que estar disposto a servir. Eu tenho que servir. Porque não existe como viver um evangelho sadio, saudável, eu querendo só satisfazer a minha vontade e o que eu acho. Uma vez, um irmão chegou para um pastor e falou: pastor, eu quero cantar tal e tal música, porque o Espírito Santo falou para mim, e hoje nós não vamos ter mais louvor nenhum, só eu que vou ministrar. Sozinho, não vai ter nem instrumentos, porque o Espírito Santo falou para mim que tem que ser assim. O pastor olhou para aquele irmão e falou assim: irmão, o Espírito Santo falou para você? Falou para mim. Deus falou com você? Deus falou. Engraçado, eu sou o pastor da igreja, Deus não falou comigo. Deus não faz nada sem avisar os seus profetas, tudo que Deus vai fazer.
Se Deus tivesse falado com aquele irmão, ele teria confirmado no coração do pastor. Existe aquilo que é do homem, existe aquilo que é de Deus. Nós não podemos confundir a nossa vontade, o que eu quero fazer, em relação àquilo que Deus quer fazer. Embora esteja uma linha bem tênue entre a minha vontade e a vontade de Deus, que é difícil às vezes a gente saber, isso que eu quero fazer, é eu que quero fazer? Ou é Deus que está colocando uma impressão no meu coração que eu tenho que fazer isso? Então nós temos que tomar muito cuidado. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, olhem para mim, é que nós fomos chamados para servir. Vamos repetir juntos? Fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para servir. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 15 de João 13:12. Porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Deus está falando aqui, através da sua palavra. Jesus está dizendo aos seus discípulos, eu dei o exemplo para vocês. Para que do jeito que eu fiz, vocês também façam. Façam. Nós fomos criados para servir. O que Jesus fez ali? Qual que é o exemplo que Jesus deu? Jesus serviu. Jesus lavou os pés dos discípulos. Mas existe uma questão. Deus quer que o sirvamos por escolha própria. Apesar disso estar no nosso DNA espiritual, essa questão, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória, existe algumas coisas que nós precisamos entender. Vamos ler Efésios 2:10. Diz assim a palavra de Deus: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos o quê, irmãos? Para fazermos o quê? Vá para o texto ali. Fazermos o quê, irmãos? Boas obras, as quais Deus já preparou desde antes, para que nós as praticássemos. Deus já tinha preparado essas boas obras. Irmão, o que é boa obra? O que é boa obra? É você fazer algo de bom, você fazer algo de bom para a pessoa, para uma outra pessoa. É você dar um prato de comida. É você fazer uma compra, uma cesta básica, levar. É quando uma pessoa está doente, é quando a pessoa está enferma, você vai lá e faz o que os irmãos fizeram com a irmã Sheila aqui, que não estava passando bem, mas graças a Deus já está melhor. Dá assistência, isso é boas obras. Agora, o que é boas obras? Boas obras é você falar para o Joaquim, Joaquim, faz favor, me traz um café quentinho aqui que eu quero tomar. É isso que é boas obras? Não. Boas obras é eu chegar para Solange e falar, Solange, você e a Neuza faz uma decoração aqui, que eu quero me alegrar com essa decoração, eu quero sentir que essa decoração é boa. Não, não é isso. Boas obras não é você pedir nada para ninguém. Boas obras não é você mandar ninguém. Boas obras é você fazer o quê? É você servir, irmãos. Posso ouvir um amém? É você servir. Como é que você faz boas obras? Servindo, ajudando. E ajudar os outros é o quê? É servir. Olha como o texto nos diz. Atente para aquilo que o texto está dizendo, como o texto vai clarificando na nossa mente aqui. Fazer boas obras implica em servir, em ajudar as pessoas. Mas tudo isso tem que ser afirmado em amor. Porque se você ajudar só por ajudar, se você fazer só por fazer, só para ninguém te cobrar, só para você cumprir tabela. Ah, eu vou na igreja hoje, que senão o pastor a Neuza vai anotar ali que eu faltei, o pastor vai lá na minha casa saber o que está acontecendo. Ah, eu vou na igreja hoje porque, não tem nada de bom para fazer mesmo, eu vou na igreja. Ah, eu vou na igreja hoje porque depois de lá fica mais perto para mim ir em outro lugar ali, e eu fico um tempinho lá até da hora. Isso não é servir, isso não é buscar a Deus. Isso não é buscar a Deus. Tudo tem que estar firmado em amor. Não adianta eu realizar boas obras, eu fazer as coisas, se não tiver amor. Olha o que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 13:3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo,
e entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Existe uma frase que diz assim: é possível você oferecer sem amar, mas é impossível você amar sem oferecer. É possível você oferecer sem amar. Você pode dar um prato de comida para uma pessoa sem amar aquela pessoa, por dó, ou para ela parar de te encher o saco. Você vai lá e dá um prato de comida, tá aqui para você. Você pode oferecer sem amar, mas amar sem oferecer não existe. É impossível amar sem oferecer, porque quem ama, olhem para mim, quem ama oferece, quem ama dá, quem ama sacrifica, quem ama pensa no bem dos outros, quem ama anula o seu próprio eu, para que o outro seja servido, para que o outro esteja bem, para que o outro receba honra, receba glória, para que o outro tenha destaque. Isto é servir. Nossa vida só tem propósito quando servimos para aquilo para o qual nós fomos criados. Nossa vida só tem propósito quando servimos, porque nós fomos chamados e criados para servir. Vamos dizer juntos? Fomos chamados para servir. Pode ser mais alto, irmãos? Pode melhorar isso com mais atitude? Fomos chamados para servir. Ainda está fraco, irmãos? Espanta o sono aí, em nome de Jesus. Diga: fomos chamados para servir. Aleluia, dê uma salva de palmas, Senhor. E nós servimos como? Como eu falei aqui, na forma horizontal e na forma vertical. Na forma horizontal, a segunda observação que nós temos é que nós somos chamados para servir e servir ao próximo. Servir ao próximo. João 13,14 diz: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros. O simbolismo de lavar o pé aqui é muito grande, irmãos. Geralmente nas casas ricas, em Israel naquele tempo, existia um servo, ou geralmente um escravo, que era designado para fazer o trabalho mais humilhante da casa, que era recolher as coisas que ninguém gostaria de recolher e lavar os pés das pessoas. Era o trabalho mais humilhante que tinha numa casa, era lavar os pés das pessoas. Por isso que deixava geralmente para um servo ou para um escravo fazer. Meus irmãos, presta atenção nisso. Olha para cá, olha para o que eu estou dizendo. Era o trabalho mais humilhante na casa, era de um servo, de um escravo, lavar os pés das pessoas. Olha o que Jesus, sendo mestre, fez. Ele lavou os pés dos discípulos. O que ninguém queria fazer, o que ninguém valorizava, o que todo mundo achava que era humilhante, que era vergonhoso, que rebaixava. Jesus foi lá e fez, e disse: eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés. Se eu sou o Senhor e Mestre, fiz isso, imagina vocês. Foi a lição que Jesus estava passando para eles. O pé geralmente é a parte mais suja, uma das partes mais sujas que nós temos no corpo. Por quê? Porque o pé é mal cheiroso. Eu não vou pedir para você levantar a mão e falar quem tem chulé aqui, né? Fica sem graça isso, né? Eu sei que tem algumas esposas que olham para o esposo assim, dá aquele sorrisinho, né? Alguns esposos também, de vingança, olham para mim e faz assim também, né? Mas o pé geralmente ele tem aquele cheirinho desagradável. Assim como o pecado é sujo e desagradável para Deus. Jesus, num certo sentido, estava lavando os pés, significando que eu e você temos que contribuir para a pureza e santificação do pecado do seu irmão. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. E quem quiser ser o primeiro, Mateus 20, 27 e 28, deverá ser o escravo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo.
Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A palavra servir tem um sentido especial para quem fez agora que sou membro. Quantos aqui fizeram agora que sou membro? Quantos aqui na igreja fizeram agora que sou membro? Levanta a mão. Levanta a mão. O Solange e Evonir fizeram também, né? Todos aqui fizeram agora que sou membro. Muitas pessoas ainda têm que fazer. Mas no agora que sou membro, né? Nós temos um sentido especial para a palavra servir. A palavra servir significa ministério. Cadê o pessoal da agora que sou membro aí? A palavra servir significa ministério. Ministério é servir, né? Significa ministério. Servimos a Deus, servimos ao próximo através dos nossos ministérios. Nosso chamado no corpo de Cristo, a igreja. Ninguém serve a Deus em casa, somente em casa, não vendo na igreja, não evangelizando no trabalho. Não tem como servir a Deus desse jeito. Nós servimos a Deus, exercendo o nosso ministério na casa de Deus. Deus tem um ministério para você. Deus tem um chamado para você. Qual que é o teu chamado? Qual que é o teu chamado? Cutuca a pessoa que está do teu lado e fala aí, qual que é o teu chamado? Qual que é o teu chamado? Para que Deus te chamou? Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. 1 Coríntios 10, 24. Vamos ler esse texto todo mundo, em nome de Jesus? Vamos lá? 1, 2, 3. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Isso é servir, irmãos. Isso é servir. Quando eu quero ser satisfeito, eu quero que os meus gostos sejam feitos. Mas quando eu quero servir, eu procuro não o meu próprio bem, não aquilo que eu quero, mas aquilo que é bom para os outros. Terceiro e último ponto, além de servir, fomos chamados para servir, servir ao próximo e servir a Deus. Olha o que o texto diz. Depois que ele lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés aos outros também. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O texto diz que não é o servo maior do que o senhor, seu senhor. Quantos aqui se acham melhores que Jesus? Levanta a mão. Tem alguém aqui que se acha melhor que Jesus? Levanta a mão. Tem ninguém, irmãos? Vou repetir a pergunta. Quantos aqui se acham melhores que Jesus? Levanta a mão. Filma aí para o pessoal ver a resposta do povo. Quantos aqui se acham melhores que Jesus? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão? Ninguém se acha melhor que Jesus? Jesus está dizendo: ninguém, nenhum servo é maior que seu Senhor. Se Jesus serviu ao Pai, entregando a sua vida por mim e por você, quanto mais eu e você temos que nos entregar para Ele. Fique de pé em nome de Jesus. Se Jesus serviu ao Pai oferecendo a sua vida por mim e por você, quanto mais nós temos que nos oferecer a Ele. E aí, meus irmãos, você pode servir por amor ou você pode servir por missão. Mas o interesse e o desejo de um servo fiel é agradar e honrar o seu Senhor. Servir a Deus, meus irmãos, é dizer não às minhas razões. Às vezes você tem razão, às vezes a razão é sua. Olhe para mim, meu querido, minha querida. Às vezes você está certo, você tem razão naquilo que você está falando, você tem razão,
Mas servir a Deus é dizer não para minhas razões. Não, eu abandono as minhas razões, eu sacrifico as minhas razões, eu deixo de lado. Servir a Deus é renunciar. Quando nós servimos a Deus, nós chegamos e dizemos: Deus, faça isso. Deus, providencie isso. Deus, mande isso. Não. Quando nós servimos a Deus, nós chegamos para Deus e falamos assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Nós chegamos para Deus e dizemos assim: Senhor, se o Senhor quiser, se for do teu agrado, o Senhor poderia fazer isso para mim? Por favor. Senhor, se for do teu agrado, se bem lhe parecer, Senhor, o Senhor me abençoa, estenda suas mãos, cure essa enfermidade. Contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Lembra lá do Getsêmani o que Jesus disse? Oh, aleluia, glória a Deus. Isso é servir a Deus, é dizer não aos meus direitos. Às vezes você tem direito, às vezes você tem razão, mas você diz e fala: Senhor, eu deixo os meus direitos, eu abandono as minhas razões, eu crucifico, eu ponho aqui na cruz do Calvário as minhas razões, os meus direitos, as minhas vontades, eu prego na cruz do Calvário, para que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida, porque eu fui chamado para servir, e não para ser servido, meu irmão, minha irmã. Você foi chamado para servir, e não é servir a qualquer um, é servir o Rei, o Senhor, o Deus do universo, o Criador da terra e dos céus, o Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Você tem a honra de servir a Deus. Você foi chamado para servir, meu irmão, minha irmã. Não aceite nenhum impedimento, acusação do inimigo, dizendo que você não pode, porque com Jesus você pode. Com Jesus você pode. É Ele que te fortalece. Fomos chamados para servir. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Se você às vezes tem se sentido incapaz de servir a esse Deus, se você às vezes tem se sentido fraco, limitado, ou você olha para a sua história, para os seus erros, para o seu passado, e você fala: Senhor, eu não estou dando conta, eu não posso, eu não consigo te servir. Quem sou eu para te servir, Senhor? Se você acha que tem sido falho com Deus, que você precisa realmente de algo mais do Deus, para que você continue servindo Ele, eu quero que você venha aqui à frente, queremos orar por você. Vem aqui na frente que nós queremos orar pela sua vida. Amém? Mais alguém? Pode vir, em nome de Jesus. Venha, em nome de Jesus. Não deixa para depois, não fica com vergonha. Eu tenho cargo lá no Summit, eles fizeram um desafio, eu acho que foi um dos únicos pastores que foi lá na frente e preguei lá na cruz o perdão, que eu precisava perdoar algumas pessoas. Eu não tive vergonha disso mesmo sendo pastor. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, eu não estou dando conta, eu preciso da sua ajuda, eu quero te servir. Mas às vezes vem a acusação do inimigo dizendo que você não pode. Às vezes vem a acusação do inimigo dizendo: você não estudou, você não tem condições, você não sabe falar, você não é líder, você não é isso. Não aceite, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que tem mais gente. Eu sei que o Espírito Santo quer que mais gente venha aqui. Então venha, tire a vergonha. Venha. Fala: Senhor, eu quero servir.
Eu quero te servir. Eu fui chamado para servir. Cada um que está aqui nessa noite foi chamado para servir ao Senhor. Eu peço que alguns dos obreiros orem junto com essa irmã aqui. Vem aqui, por favor. Em nome de Jesus. Pastor Elisa já está indo. Mais alguma irmã? Nayara e Wanda, uma de cada lado também ali. As duas ali ajudando. Em nome de Jesus, essas irmãs. Você foi chamado para servir. Não aceite nada que o inimigo diga dizendo que você não pode. Que você não tem condições. Você foi chamado para servir. Vamos orar por essas vidas. Se mais alguém quer chegar-se até o trono do Senhor, até o altar do Senhor, venha, nós vamos orar por você. Senhor Deus, aqui estão essas vidas, ó Deus, que muitas vezes se sentem incapazes de te servir, ó Pai. O inimigo às vezes fica sussurrando na sua cabeça: você não pode, você não tem condições, você não é nada. Mas nós sabemos que o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer por nós, porque o Senhor se importa com nós, porque o Senhor se importa conosco. Nós temos valor, Senhor, para Ti. Talvez o mundo não nos valoriza, nossa família não nos valoriza, as pessoas não nos valorizam, mas o Senhor nos deu valor e mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesta noite, Senhor, recebe essas irmãs, ó Pai, que estão aqui na frente, pedindo o socorro do Senhor, o auxílio do Senhor. Elas querem te servir, elas reconhecem o chamado que o Senhor tem para elas, que o Senhor as chamou para servir ao próximo e servir a Deus. Capacita da graça, fortaleça, Senhor. Age, Senhor, nos traumas de infância, traumas, Senhor, que muitas vezes impede de caminhar, nos vícios, nas lutas. Repreendemos em nome de Jesus. Sara todas as feridas, ó Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia.